Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 7 de março de 2022, nós vamos para o nosso quinto episódio aqui, quinta parte do livro Estabelecimento Anglo-Americano, do Carroll Quigley. Muito importante para a gente entender tudo isso que está acontecendo, né? Tudo isso deriva de lá, né? Isso que a gente está vivendo aí, OTAN, né? Rússia, Ucrânia. Se a gente não tem o conhecimento histórico, a gente fica perdido. Então, por isso que é importante a gente saber. Antes, né, claro, eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, onde muito do que eu já falo aqui, principalmente na trilogia do Ômega, do Aurora e do Caos, desse estabelecimento aí de poder, esse grupo que manda no mundo, o que chamam de teoria da conspiração, mas como eles mesmos se autodenominam, nova ordem mundial e tal, tecnocracia, transhumanismo e também outras coisas mais. Tudo isso está aqui com muita emoção, com personagens incríveis, né, feitos por grandes artistas que eu contrato. A gente tem também Knock Me Out, Um Outro Dia, Comunhão, histórias também que lidam sempre com questões importantíssimas, enfim, de forma engraçada, emocionante, mas sempre, né, trazendo uma reflexão super importante, tá? Então, não deixem de ler, de adquirir. Knock Me Out tem trilha sonora no Spotify. Outro dia ganhou o prêmio do Ministério da Cultura. Comunhão aqui, a gente rasga o verbo sobre falsos profetas, por exemplo, entre outras coisas, né? Sobre a verdadeira religião e a falsa religião. Material de primeira, tá? Todos com mais de 100 páginas que você adquire diretamente comigo, pessoal, mandando uma mensagem pelos links que estão aqui embaixo, pela caixa, aqui na caixinha de descrição, né? Então, o meu Instagram, que é @Felipe_Fogose, se você tiver Instagram, ou pelo Facebook também, que é o do Aurora HQ, o link está aqui embaixo. E caso você não tenha redes sociais, é só mandar um e-mail, tá? Tem um e-mail aqui disponível também, o ffogose1@gmail.com. Só mandar um e-mail, eu explico direitinho como você recebe com uma dedicatória em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Já mandei para o Japão, já mandei para, enfim, toda a Europa toda, África do Sul, Estados Unidos, sempre chega. Tá só a Austrália que por enquanto ainda tá fechado lá, né? Por conta do coronga. Que mais? Aqui embaixo a gente também tem o link da plataforma Ômega, desculpa, Odyssey e do Rumble, que são as outras plataformas onde eu posto os vídeos que não dá pra gente postar aqui no YouTube. Inclusive essa semana vou subir mais um vídeo, né, comentando das últimas semanas aí. Então você pode conferir lá esses vídeos com muita informação, tá, pessoal? Um apanhado de tudo que está acontecendo, né? Envolvendo desde tecnologia até cultura, até política, né? Tá? Bem um trabalho aí que eu acho que é importante para vocês estarem também a par do que está rolando, né? Você não vai ver muito na mídia oficial, assim. E também tem o link do Subscribe Star, se você quiser se tornar um apoiador do canal. Muito obrigado aos apoiadores, a todo mundo que, né, gosta do trabalho e apoia. Então, se você também quiser se tornar um apoiador, o link está aqui embaixo no Subscribe Star. Muito bem, pessoal. Vamos aqui continuar no nosso livro. Então, basicamente, né, fazer só aquele resumão. Se você não assistiu os primeiros vídeos, assista, tá? Então esse autor aqui, o Carroll Quigley, ele é um historiador, tá? Ele foi professor do Bill Clinton, para vocês terem uma ideia, entre outras pessoas, né, lá da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. E ele é um cara, vamos dizer, um acadêmico, o Anthony Sutton também, mas é um dos mais importantes em mostrar como que funciona, né, o que o pessoal chama de deep state. Quem é essa galera que manda nos governos, né? Quem é essa galera que desde o século XIX já infiltra nos governos? Então às vezes a gente fala, o país tal, o país, né? A Inglaterra, a China, os Estados Unidos. E a gente esquece que, pessoal, né, você tem uma população enorme, mas você tem uma elitezinha pequena que
não só não representa qualquer tipo de democracia, porque o pensamento deles não é nada democrático, eles só usam democracia como, né, uma frase de efeito, né, uma palavra, assim, um cavalo de batalha, na verdade, né, para dar a ilusão para as pessoas que você tem o controle do que está acontecendo, né, a população. Ah, não, nós elegemos nossos representantes, quando na verdade eles formam os caras, eles colocam, eles se infiltram nos governos, como, né, vamos dizer, o exemplo mais recente disso é o Fórum Econômico Mundial, né? Tudo isso traça, né, tudo isso vai traçando de volta aqui, tá, pessoal? Que, por exemplo, né, tem, né, eu já falei aqui várias vezes para vocês. Olha que falta de coerência, né? Então eles falam sempre democracia, democracia. Um dos jovens líderes formado pelo Fórum Econômico Mundial, quem é o Trudeau, né, o Justin Trudeau lá no Canadá. E vem cá, o que a gente viu no Canadá é democracia, né? Não, as pessoas não tendo direito de protestar, de se expressar, né, eles usando qualquer ferramenta autoritária para, inclusive, proibir que a pessoa participe da sociedade, né? Tirando o dinheiro do pessoal, se apropriando do dinheiro das pessoas, né? Quer dizer, acabou a propriedade privada. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque eles o quê? Eles criam né, essa dicotomia. Então, não, o comunismo, peraí, a gente implementa a mesma coisa, né? Ou, não, tá falando, não, porque, né, a Rússia invadiu a Ucrânia. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Ah, não, 11 de setembro, o Iraque não tinha nada a ver com 11 de setembro. Então, assim, pessoal, né, a gente precisa ter uma leitura um pouquinho mais sofisticada das coisas, porque o que ele exatamente, né, e é isso que a gente está vivendo, é a primeira guerra, vamos dizer, 100% midiática no sentido de redes sociais, né? A gente é uma primeira vez que tem, né, uma guerra onde parece que as pessoas têm que, né, se tomar um partido, tomar e virar um do time, né, botar bandeirinha nas redes sociais, no perfil da rede social. Tudo isso é uma grande operação psicológica, né? Então, de novo, né, ninguém está falando que o Putin... A gente tem que ver com cuidado, né, a questão de como a OTAN... Como nos anos 60 você teve a crise da Baía dos Porcos lá, né, quando a Rússia quis botar... a União Soviética quis botar mísseis em Cuba, pertinho dos Estados Unidos, é a mesma coisa, quase teve uma guerra nuclear, né? Então, basicamente, é a mesma coisa, né? A OTAN querendo botar míssil, né, na fronteira ali, na Ucrânia, pertinho, né, às vezes com 100 quilômetros de distância de capitais de cidades russas. Você tem aí, né, então, foi provocado? Talvez, né? Claro que a Rússia está vendo os interesses dela também. Tem toda a questão, né, do oleoduto. Agora, vê se faz sentido, né? Se eles já sabiam dessa dependência, né, do oleoduto Nord Stream 1, né, e depois os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram a construção do Nord Stream 2, né, para aumentar a dependência da Europa do gás russo e do petróleo russo. Por que eles desativam, né, o oleoduto lá nos Estados Unidos, né, o Keystone lá? Porque parece que propositalmente a gente precisa criar uma crise, né? E de novo, né, o Putin também, você tem vídeo do Klaus Schwab falando que o Putin é um dos líderes que foram formados, né, pelo Fórum Econômico Mundial. Quem que abriu a última reunião do Fórum Econômico Mundial lá em Davos foi online, mas quem que abriu? Xi Jinping, né? A gente já falei quantas vezes para vocês, quem que, né, subvencionou basicamente, né, a industrialização chinesa foi essa galera, foi, né, o David Rockefeller, a Comissão Trilateral, junto com o Zbigniew Brzezinski, o Harry Kissinger. Então, assim, pessoal, né, o que eu procuro trazer aqui para vocês é um entendimento de que essa galera, não de agora, né, eles já entendem que a gente cria, né, um fla-flu aí, né, uma briga, a gente
promove e a gente determina, de certa forma, quem é o vencedor, e aí a gente joga, sabe, a população, né, uma contra a outra, e a gente se beneficia. Fizeram isso desde, por exemplo, nas guerras napoleônicas, né? A primeira vez que os Rothschild ficaram bilionários ali na bolsa inglesa foi exatamente assim, né? Então eles sempre investiram em guerra, né? Sempre investiram nos dois lados e manipulavam a situação. E, enfim, esse livro aqui, ele entra nas minúcias de quem é essa galera, pessoal, né? Bom, vamos continuar aqui, né? Quem é essa galera secreta, né? Quem é essa galera que promove, né? Promove droga, promove tráfico de arma, promove pornografia, que basicamente domina a sociedade através, né, dos seus vícios, né? Eles literalmente lucram em cima de vício, escravizam, né? Isso é uma técnica. Esse livro aqui a gente vai ler também em breve, tá? E no final, pessoal, a visão deles é essa, que, né? Da onde que veio toda essa visão materialista, né? Da onde que veio a teoria da evolução do Darwin, que na verdade não é uma teoria científica, né, é uma religião. Porque se o homem está evoluindo, ele vai evoluir para o pós-humano, né? O transhumanismo está sem Darwin não tem transhumanismo. Quem que promove tudo isso, pessoal? É essa galera da Royal Society, né? São, né, todos o quê? Todos maçons, todos né, que trabalham com ocultismo. Isso a gente tem que ver que retrocede, pessoal, o que você, como você vê o mundo, o que você acredita. E eles falam, né, para o homem que o homem é uma máquina, que o homem não tem alma, né, que só é a matéria. Tudo isso sai da onde? Sai do iluminismo, né? Então, se o homem, né, se não somos a imagem e semelhança de Deus, é tudo força, né? É tudo, sabe, o que o Nietzsche dizia, né? É o mais forte, né? É a vontade do mais forte que prevalece, né? Então, não existe nenhuma transcendência, não existe nenhum valor moral superior, né? Não existe Deus. Então, a gente pode escravizar, a gente pode dominar, né? Essa galera, ela realmente eles acreditam nisso, né? Então, bom, vamos pegar aqui, né, pessoal, capítulo 8, né, Guerra e Paz, tá? Vai pegar a Primeira Guerra Mundial. Então, diz assim, com, né, o começo da guerra, o grupo Milner, né, e o bloco do Cecil Rhodes, eles queriam tomar ao poder, e eles queriam tanto tomar ao poder, né, principalmente para controlar o governo, né, durante a guerra, o governo inglês, né? Porque controlando o governo, isso tornaria possível dirigir, né, todos os eventos em direção a um estabelecimento pós-guerra daquilo que o grupo envisionava. Olha isso, pessoal. Então, de novo, né, independente de você ter um governo, isso, olha, no começo do século passado, lá na Inglaterra eles falam assim, a gente vai tomar o poder, a gente vai se infiltrar no governo, a gente vai dirigir as ações do governo, para quê? Já pensando no pós-guerra. A guerra é simplesmente um motivo da gente conseguir implementar o que a gente quer, né? Fazer as mudanças sociais que a gente quer, tá? De novo, a gente precisa de uma crise. Para quê? Para implementar cada vez mais um passinho mais próximo à sociedade que a gente quer, né? Que é uma sociedade eugênica, né? Eugenista. Na época, você já tinha as visões da tecnocracia, apesar dela ser mais, vamos dizer, nos anos 30, né? Mais a primeira manifesto, né, tecnocrata, mas assim, pessoal, isso não é de novo, isso não é novo, né?
Platão já falava isso na teoria política dele, de que a melhor forma de governo não é democracia, é a tirania. São os príncipes filósofos que governam, né? É a elite que governa. Então aqui, olha, eles queriam infiltrar porque eles sabiam que se eles se infiltrassem no governo durante a guerra, eles iam conseguir dirigir os eventos, né, para estabelecer no pós-guerra aquilo que eles tinham pensado, aquilo que eles já planejavam. O grupo também acreditava que a guerra poderia ser usada por eles para acelerar na Britânia, né, no Império Britânico, a regulamentação econômica não liberal. Tá? Então você fala, peraí, os ingleses, né, eles não é o capitalismo, né, liberal? Não, pessoal. É um capitalismo de monopólio. Tá? Não é o liberalismo clássico, já é o que? É o coletivismo, né? É o comunismo. Pessoal, o comunismo não é russo. Tá? O comunismo nasceu aonde? Marx era alemão. Quem que era o cara que bancava ele? Era o Engels, era inglês. Né? Então, né, a família Rothschild lá de Frankfurt, eles foram para a Inglaterra, tomaram, não é só os Rothschild, né, tem outras famílias, mas assim, o comunismo foi imposto, já teve uma revolução, uma guerra, por quê? Porque o Império czarista russo, ele tinha uma tradição ligada ao cristianismo. Você tinha, né, valores cristãos. E quando a gente lê, né, todos os livros que eu li para vocês aqui, do socialistas fabianos, o Bertrand Russell, o H.G. Wells, né, o Julian Huxley, o Aldous Huxley, né, outros globalistas como, né, o Arthur Koestler, né, o próprio Zbigniew Brzezinski, todos, pessoal. Em um momento do livro, eles falam o quê? Que o cristianismo é a pedra no sapato deles, é a barreira que eles têm que derrotar. Por quê? Porque o cristianismo traz valores, traz um valor que transcende o governo, transcende o humano. E eles falam, isso é a coisa que a gente tem que acabar, tirar esse conceito da sociedade, para que o cidadão comum ele ache que o governo é a última instância hierárquica da realidade. Você não responde a nada além do governo humano, que então a gente toma conta do governo, então eles têm que responder a nós. Não tem nada transcendente, nada além, né? Então, né, o que eles queriam acelerar, né, fazer com que a economia, a regulamentação britânica fosse não liberal, deixasse, né, do liberalismo clássico, onde cada cidadão tem autonomia. Não, eles querem o quê? Coletivismo. Né? Coletivismo. E é o tal que eles chamam capitalismo de monopólio, que pessoal, é a mesma coisa, né? A gente tem um monopólio, né? Você, cidadão, a gente vai controlar, né, qualquer comércio que seja. Né? E é o que? Isso é o Estado controlando. Né? Isso é fascismo. Né? Corporação é simplesmente uma fachada, como na China, pessoal. As empresas respondem todas ao Partido Comunista Chinês. E é isso que a gente está nessa transição. Já tem mais de 100 anos que a gente está nessa transição. Né? Isso faz parte do grande reset, isso faz parte da nova ordem mundial. Essa transição econômica, pessoal, para um modelo monolítico. Eu falo isso no Aurora, no Caos e no Ômega. Né? Deixo bem explicadinho ali. E isso casa exatamente com o que a gente lê em Apocalipse 13, pessoal. É um sistema de governo onde eles conseguem cortar o teu dinheiro. Se você, né, não participar desse sistema através de uma marca, né, você não vai conseguir comprar ou vender. O que a gente viu já, esse exemplo no Canadá agora, pessoal. Né? Eles tirando qualquer, né, conta, sabe, o governo ali tomando propriedade de caminhões. Né? E agora, numa escala maior, pessoal, estão fazendo isso o quê? Tentando fazer, né? Com a Rússia. Não, vamos tirar do SWIFT, do código. Claro que, enfim, né? Não vai funcionar, porque eles já estão, né, já com a China e já com a Índia, que são países que não
não, vamos dizer, não estão participando desse bloqueio, né, vão criar um outro sistema, inclusive, pessoal, que outros países, a Arábia Saudita, Israel também, né, eu vou deixar para falar isso no vídeo, mas também não são países que estão, que não se posicionaram contra a Rússia, não. Israel não se posicionou contra a Rússia, inclusive o primeiro-ministro acabou de ir lá falar com o Putin, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, uma coisa que eles têm sonhado desde que o Chamberlain, que foi um primeiro-ministro, ele né, abriu mão do cargo em 1903. Tá? Então, eles falam desde 1903 que eles estão querendo mudar, né, o jogo econômico lá na Inglaterra. Tá? Então, o grupo, que é essa sociedade secreta deles, né, do Cecil Rhodes e do Lord Milner e tal, eles conseguiram tomar o governo, né, se infiltrar no governo em 1916 por um método no qual eles repetiram também com o Partido Trabalhista em 1931, tá? Por uma intriga secreta, tá? Com um líder do governo, o grupo ofereceu tornar esse líder, né, o chefe de um novo governo, caso ele separasse o seu próprio partido, ele dividisse o seu próprio partido e se tornasse o primeiro-ministro, apoiado pelo grupo e por qualquer outros membros que ele pudesse trazer junto com ele dessa racha do partido. Tá? Então, é uma tática que eles usavam, né? Eles falaram assim, olha, né, você rompe aí dentro do teu partido, você vem pra gente, você vai, de certa forma, obedecer a gente, mas a gente vai fazer com que você seja primeiro-ministro, né? Então ele fala aqui, né, uma primeira coalizão em maio de 1915, ele fala do nome de várias pessoas, e ele fala desses 11 nomes, né, pelo menos 9 eram membros da sociedade secreta do Cecil Rhodes, do Cecil Bloch, tá? Então, olha só, pessoal, de 11 políticos, tá? 9 faziam parte do grupo do Cecil Rhodes. E 4 deles eram próximos ao Milner Group, tá? Que era, né, a sociedade secreta que saiu a partir do bloco do Cecil Rhodes. Né? Então lembra, né, são anéis dentro de anéis, né? Círculos dentro de círculos. Então, olha só. E aí ele vai falando aqui, né, os cargos, né, pessoal. Eu não vou falar, não vou ler isso aqui porque, né, a gente não sabe quem são essas pessoas, quer dizer, né, vai ficar. Mas enfim, ele fala em cada cargo, né, em cada cargo onde eles foram colocados, né, desde educação, tá, pessoal, até economia, vários postos de poder ali dentro da sociedade, né. Agora, olha só, eu peguei um trecho que diz assim, então, desses 20 outros nomes, pelo menos 11 também eram membros do grupo do Cecil Rhodes e outros 4 de 5, né, também eram membros do grupo do Milner. Então, o próprio Milner ele se tornou a segunda mais importante figura política no governo. O primeiro era o Lloyd George, né, e o Milner era o segundo, especialmente enquanto ele era um ministro sem portfólio. O cara teve um ministério, né, que, vamos dizer, não tinha uma pasta, né, mas era um ministro. Isso durante a Primeira Guerra, tá, pessoal? Então eles também tinham pessoas, só para citar, ministro da guerra, eles também controlavam, tá? Então, as principais decisões eram feitas pelo Gabinete da Guerra e pelo Gabinete Imperial da Guerra. Que os membros desses gabinetes, eles vieram, tá? E alguns foram trocados, mas entre 1917 e 1918
esses gabinetes eram constituídos do Lord George, do Milner, do Curzon e do Smuts, que significa dois deles, né, membros do grupo Milner, um do grupo do Cecil Bloch, né, do Cecil Rhodes, e o outro era o primeiro-ministro. Então você tinha, né, os caras mais poderosos do governo, você tinha o primeiro-ministro e os outros 3 eram do grupo deles, pessoal, tá? Então você fala, quem que manda no país? São os caras. É o grupo deles. E isso que a gente tem que entender, qual que é o modelo que a gente vive hoje, pessoal, né? 2022. Né? Quem são os líderes formados pelo Fórum Econômico Mundial, pela iniciativa de... Né? Então você tem o Putin, você tem a Angela Merkel, você tem o Macron, você tem o Justin Trudeau, né? Você tem o Biden usando o mesmo slogan do que o Fórum Econômico Mundial, Build Back Better. Você teve o Papa usando o mesmo jargão, né? Build Back Better. Tá? E você tem, novamente, né? Vocês acham aí não sei se no YouTube acha, talvez, mas no Rumble e em outras plataformas, o vídeo do Klaus Schwab, ele se gabando, falando assim, não, nós formamos esses líderes aí e nós nos infiltramos, inclusive nós nos infiltramos na Argentina, não só os presidentes, mas os gabinetes, ele fala assim claramente, nós... Então você fala, peraí, esses caras foram eleitos pelo povo ou eles foram posicionados em lugar de poder para, né, criar a ilusão, manter a ilusão de democracia, mas quem que tá? Quem que eles obedecem? Quem que eles respondem? É essa a elite? São esses banqueiros? Né? Tá? Isso que a gente precisa entender, pessoal. Né? Vou continuar aqui. Então, olha... Então, né, houve uma conferência de paz aí em 1917, 1919, tá? Em 1920... 155 volumes, né, livros dessas reuniões foram publicados sob o título Os Livros da Paz, vamos dizer assim, né? Então, dando uma olhada, né, em qualquer lista, tá, ela irá mostrar que um enorme número dos experts, tá, que escreveram, né, esses livros, então olha isso, o que é importante, eles também tinham controle histórico, né, pessoal, por isso que, né, eles sempre se infiltraram nas universidades, nas academias, nas faculdades, por quê? Para ter o controle histórico, né? Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial aí, ano passado fez o tema da reunião deles era a grande narrativa. A gente precisa contar uma historinha para a população obedecer. Senão a população se revolta e a gente perde o controle. As pessoas têm que estar acreditando no que a gente está falando para elas, né? Então aqui eles dizem assim, né? Então ele coloca o experts até entre aspas, tá? Então, né, a grande parte desses experts, né, que escreveram, eles faziam parte do grupo do Cecil Rhodes e do Milner, tá? E mais ou menos na mesma época, o Fillmore e o Zimmer, eles prepararam, vamos dizer, rascunhos para a organização da futura Liga das Nações. Então aonde que vem, pessoal, quem são os globalistas? Quem quer ter um governo totalitário global? Quem que já trabalhava desde a Primeira Guerra Mundial para... Né, ele fala que eles fizeram o rascunho, os caras que já tinham a ideia, ele já fala, não, vamos implementar aqui a Liga das Nações, que é o quê? Que é a sementinha que vai dar na ONU, nas Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente faz uma guerra mundial, né, e aí a gente vai ter já um grande argumento perante o povo, perante a população, né, de que é melhor a gente ter um governo global, porque assim não tem guerra, né? Liga das Nações, ainda de certa forma limitada, eles têm que implementar aos poucos, né, pessoal? Aí, Segunda Guerra Mundial, a gente tem mais, né? Ah, não, então a gente vai ter que criar um corpo aí, né, supranacional mais influente, vamos dizer assim, com mais autoridade, né, com maior concentração de poder. E
processo está contínuo, pessoal, né? A gente está vivendo nesse processo aí continuamente, até chegar, né, num governo global mesmo. A maior parte do grupo, né, quando ele fala, é o grupo deles, né, essa sociedade secreta deles, né? Eles foram em massa para a Conferência de Paz em Paris, como conselheiros, como experts, né? E qualquer pessoa que seja familiar com a história da Conferência de Paz não pode, não tem como a pessoa errar em não reconhecer os nomes que foram mencionados frequentemente durante a Conferência de Paz, né? Então, as habilidades do grupo Milner em administrar eram enormes, mas quando chegava em, vamos dizer, apelar para os eleitores, né, ele não tinha, vamos dizer assim, nenhum respeito pelo julgamento ou conselho do grupo, né? Ele está falando sobre o Lord George, né, que foi primeiro-ministro. Então ele, o Lord George, ele percebeu que o eleitorado ele estava histérico, né, com o ódio que eles tinham promovido contra a Alemanha, tá? Então presta atenção, usaram de propaganda, lembra, né? Já nos outros vídeos a gente já falou, eles controlavam, por exemplo, como se fosse a internet de hoje em dia, mas eles controlavam os principais jornais ingleses, entre eles o London Times, tá? Então eles tinham fomentado, né, uma campanha de propaganda para demonizar, para incutir no povo inglês, na massa, um ódio pelos alemães, para o quê? Para que o povo quisesse lutar contra os alemães, para que o povo aceitasse entrar em luta contra os alemães. Então, só que é o seguinte, como é que você reverte isso, né? Você incute, né? Você, pelo menos aquela geração, você já estabeleceu um paradigma, né? E e o Lord George, o primeiro-ministro, ele está falando assim, ele percebeu que, né, os eleitores eles estavam histéricos, eles estavam... É igual a galera, né, do Coronga aqui, né, que você passou só, pessoal, 2 anos e quase 3 anos, né? Mas já foi o bastante para as pessoas... Se aqui no Brasil amanhã, como já aconteceu em vários países, lá nos Estados Unidos, né, já não tem mais, já todo mundo sem máscara, na Inglaterra já todo mundo sem máscara, nos países nórdicos todo mundo sem máscara, mas se aqui falassem, eu aposto que ainda ia ter gente que ia continuar, né, usando máscara dentro do carro, dentro de qualquer lugar, com medo, né? Porque a lavagem cerebral foi tão grande que a pessoa ali já não consegue mais, né? Já está, vamos dizer, traumatizada. Então, ele fala isso aqui, pessoal, essa propaganda pode ser usada para qualquer tipo de operação psicológica, né? Pode ser de um inimigo invisível como, né, o Coronga, como um inimigo visível como um governo, né? Enfim. Então, ele fala assim, né, que o Lord George ele estava disposto, vamos dizer, a apelar para esse sentimento, né, de ódio para fazer com que ele fosse reeleito, né? Tá? Não é nada novo, pessoal. O Maquiavel já falava disso na Idade Média, ele aconselhava os principados italianos ali, né? É a mesma coisa, né? A gente manipula a população, tá? Bom, o grupo Milner, né, por outro lado, ele estava, vamos dizer, faminto, né, para se livrar do Kaiser alemão, né, e do governo lá na Prússia, né, mas assim, a partir do momento que a Alemanha fosse derrotada, né, o sentimento de animosidade contra ela, né, que tinha sido, vamos dizer, eles começaram a trabalhar desde 1986, né, em fomentar, né, iria, vamos dizer, diminuir, né? Porque já, enfim, né, a gente derrotou isso pela visão né, o que eles falavam, que pensavam que a população iria reagir, como a população iria reagir, né? Então,
em 1919, eles começaram a pensar em termos de balanço de poder e de como eles necessitariam reconstruir a Alemanha contra os perigos do bolchevismo, tá? E, em outra parte, contra o militarismo francês. Vocês estão entendendo, pessoal? Então eles pegavam quais eram os outros países e as outras economias que podem nos ameaçar. Ameaçar o quê? A hegemonia britânica. Quando eu falo britânica, não é do povo inglês, mas dessa galera que se infiltrou no governo. Lembra? Inglaterra é pequenininha, pessoal, é uma ilha, né? Que depende, basicamente, uma economia mercantil, né? Então eles falaram assim, por exemplo, a França, né, passou a Idade Média toda, o maior pepino da Inglaterra era com a França. Você teve várias batalhas, né? Até a última batalha napoleônica foi contra quem? Foi com, né, a Inglaterra e a França, né? Mas, então, o que eles falam assim? A gente fica usando, pessoal, então a Alemanha também, a Rússia também, todos os impérios a gente vai jogar eles um contra o outro e a gente vai tentar manipular, e até hoje é assim, tá, pessoal? Né? E o que eles, né, se você já está acompanhando a sério, qual que era um dos grandes objetivos dele? Tomar os Estados Unidos de volta, no sentido de influência. A gente se infiltra no governo americano também para o quê? Fazer com que os Estados Unidos seja o nosso capanga, né, o cara que vai brigar as lutas, lutar as guerras por nós, por causa do tamanho dos Estados Unidos, a população, né, o parque industrial. Então, pessoal, a gente tem que ter, de novo, um entendimento um pouquinho mais sofisticado de como a coisa funciona, né? Eles eram mestres o quê? Em propaganda, né? Mestres em espionagem, né? Os ingleses, que faz parte o quê? O fato de ser uma ilha, né, de ser uma economia mercantil, já deu todo um traço, né? Um traço de como eles viam que eles teriam que estabelecer poder, né? Eles não tinham... A grande força deles era a marinha, né? Tudo bem, a marinha inglesa era uma marinha forte. Agora, fora isso, pessoal, esses outros países poderiam esmagar a Inglaterra facilmente. Então, o que eles fizeram? Eles mesmos, né, promoveram a Revolução Bolchevique na Rússia. Né? Eles, né, a gente já leu aqui o livro para vocês, né, do Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution. Eles, né, também, pessoal, a gente tem o livro Wall Street sobre o nazismo, do Anthony Sutton também, como eles também subvencionaram, tá, a máquina de guerra alemã. Então, é isso, pessoal. Esse aqui está crescendo, a gente manda o outro brigar com ele, a gente cria, né? Então, a gente tem que desestabilizar os outros governos. A França está crescendo também, vamos desestabilizar a gente, entendeu? A gente fica aqui de trás manipulando para desestabilizar, independente de que governo for. Então, olha só, pessoal. Já em 1919, no finalzinho já da Primeira Guerra Mundial, eles falavam o seguinte: olha, nós já temos que reconstruir a Alemanha. Então você fala, peraí, os caras, eu acabei de ler que desde o final do século XIX eles estavam fomentando o ódio contra a Alemanha, né, para a gente ter uma guerra e remodelar, né, geograficamente, ali, acabar com o Império Otomano, acabar com o Império, os traços, né, acabar com esses impérios. A gente continua o nosso império aqui, né, até hoje. Você tem o Commonwealth inglês, mas principalmente o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, tá? Isso ele fala mais explicitamente no livro Tragédia e Esperança, que eu vou ler para vocês depois desse aqui, tá? Que é um catatauzão. Mas eu precisava ler esse aqui primeiro, como introdução. Então, né,
a gente acaba com o Império Austro-Húngaro, a gente acaba com o Império Russo, e agora a gente vai manipular conforme, né, a nossa necessidade. Então aqui ele já está falando, a gente tem que reconstruir, né, a Alemanha, porque quem que vai lutar, que a gente mais para frente a gente quer que lute contra a Rússia? Vão ser os alemães. Né? Quem que vai lutar também contra o militarismo francês? Vão ser os alemães. Tá? Então eles continuam dizendo assim, né, e eles também sentiam que a Alemanha, se ela fosse tornada mais democrática e tratada de uma forma mais amigável, ela poderia ser incorporada no sistema britânico, da mesma forma que lá na África do Sul os Boers foram incorporados no governo quando eles tomaram a África do Sul. Vocês estão entendendo, pessoal? Como eles manipulam a situação, né? Então, agora no capítulo 9 ele fala assim, a criação do Commonwealth, né? Vamos mudar o nome, deixar de império, né? Vamos tornar, né, vamos dizer, a união, né, dos países, né, britânicos, vamos dizer assim. Então, diz assim, ó, a evolução do Império Britânico de império para o Commonwealth das nações, né, por essa rede de nações, né, é de certa forma em grande extensão o resultado das atividades do Grupo Milner. Tá? Então, quem que é o responsável do que hoje a gente vive? Por quê? Porque império começou a ganhar uma conotação negativa. E Commonwealth as pessoas nem sabem, né, nem prestam atenção. Agora, não, imperialista, né? Peraí. Né? Hoje, pessoal, ainda existe o Império Britânico, só mudou de nome, só usa um eufemismo que as pessoas nem sabem. Muita gente nem sabe que a Austrália pertence à coroa britânica. Muita gente, inclusive nos próprios países, tá? Muita gente no Canadá não sabe que o Canadá pertence à colônia britânica, né? Ainda é um domínio. E que os Estados Unidos, de certa forma, pessoal, é muito influenciado, tá? Muito influenciado. Lá algumas pessoas já entendem isso e já entendiam historicamente, mas eles usam como agora, né? Como agora. Qualquer americano que se levantar e falar assim, não, a gente não quer lutar uma guerra, né, para estabelecer a hegemonia de vocês ali, por exemplo, na Europa, o cara já é bloqueado em rede social, é um traidor, né? Né? Se a pessoa não adota, né, a narrativa que eles estão implementando, né? E eles estão preocupados com os ucranianos, pessoal? Não. Eles estão mandando arma e para que a população, coitada, a população morra. Quem que vai morrer? Eles já falaram, a gente não vai mandar exército, a gente não vai mandar os nossos, né, os nossos soldados. A gente vai mandar arma para os bravos ucranianos, pessoal, para a população ser morta, né? Então, diz assim, em setembro de 1935, né, numa, vamos dizer, revisão, né, dos seus últimos 25 anos, né, o Round Table, a publicação deles, né, declarou, né, desde a Primeira Guerra, né, na época eles não chamavam Primeira Guerra porque a Segunda não tinha acontecido, então desde a guerra, né, a partir de então, nunca foi abandonada a visão de que, né, a última base para a liberdade, vamos dizer, ou a última necessidade para a liberdade, né, e para o continuamento da liberdade, vamos dizer assim, é uma união orgânica das nações. Uma união orgânica, olha que bonito, né? Parece que foi cunhado hoje por uma galerinha, né, soy boy, assim, né, orgânico, né? Não, ele já usava esse linguajar na época, né?
Então, uma união orgânica, tudo que eles fazem é completamente contrário do que é orgânico, eles manipulam tudo, né? Não, é orgânico, é naturalmente, esse processo meio que aconteceu, né? Do nada, quando eles, né, por trás dos panos estão controlando todas as coisas. Mas então, para a gente ter uma paz final, né, esse é o grande argumento deles, né? Essa paz, né, que vai perdurar, vamos dizer, a gente precisa exatamente dessa união orgânica das nações em um Commonwealth, né, em uma liga de países que abraça o mundo todo, tá? Olha só, pessoal, que abraça o mundo todo. E, em primeira instância, né, numa parte inicial, vamos dizer assim, o Round Table, né, a organização deles, isso estava sendo publicado no jornal deles, né, tem sido um apoiador consistente, né. Então, aqui já está claro, pessoal, qual que era o objetivo. Não, só que com palavras bonitas, floreando, usando de eufemismos, né? Não, é uma liga das nações, é uma unidade, uma união dos países, né? De uma forma orgânica, mas isso vai abraçar o mundo inteiro, né? Eles querem controlar tudo, né, pessoal? Controlar tudo. Então, continua aqui, olha. O desenvolvimento do Império Britânico como, né, uma Liga das Nações, né, e o papel do qual o Grupo Milner executava no desenvolvimento não pode ser mal entendido por ninguém que acredita, né, que essa federação e a Commonwealth sejam ideias mutuamente exclusivas, né? Exclusivas, excludentes no sentido, tá? Que uma, vamos dizer, não impede a outra. De fato, na verdade, né, não são duas ideias, somente duas ideias, mas são três, né? E elas não são consideradas pelo grupo como substitutas umas das outras, mas como suplementares uma à outra. E essas três ideias são a criação de uma ideologia comum e de uma visão de mundo entre os povos do Reino Unido e do Império Britânico e dos Estados Unidos, tá? É o tal do Anglo-American, né? Anglo da Inglaterra ou América dos Estados Unidos. Então, primeiro, a gente tem que criar uma ideologia, pessoal, uma visão de mundo, tá? Entre as pessoas, o quê? Os faladores de inglês, basicamente, tá? Dos povos que falam inglês. Esse império é o quê? Então a língua e a cultura é uma ferramenta inicial de influência nos povos. Por que a gente tem que também se tornar exportador de cultura para os outros países, para eles, né, se verem, concordarem, ter a mesma visão de mundo que a gente? Mesmo que isso implique uma subjugação desses mesmos povos. A gente vai sempre ver os nossos próprios interesses, a despeito desses outros povos, mas se eles estiverem culturalmente influenciados, eles vão achar que eles fazem parte do grupinho da galera, né? É tipo, sabe, aquele menino na escola que, para fazer parte do grupo, ele dá o dinheiro do lanche dele. Ah, mas eu estou fazendo parte, mal sabe que, né, os caras estão usando ele. Bom, então uma ideia é essa. Segunda, a criação de instrumentos e de práticas de cooperação entre as várias comunidades em ordem, né, em ordem de que eles possam, vamos dizer, implementar políticas paralelas, tá? E a parte 3 é a criação de uma federação, tá? Ou de um império anglo-americano, tá? Para controlar o mundo, né? Para criar uma base global, mundial, tá? E o grupo Milner, ele consideravam essas etapas, vamos dizer, essas fases suplementares uma à outra, né? E eles trabalhavam vigorosamente em todas elas, simultaneamente, sem, né, acreditar que elas eram alternativas que, novamente, excluíam uma à outra. Não, a gente trabalha o tempo inteiro porque elas né, vão chegar no mesmo objetivo, que é o quê? Que é um governo global, né?
Então, eles sempre, né, nessa conexão, vamos dizer, usavam expressões como não durante a nossa vida, tá? Ou não no presente século. Olha isso, pessoal. Porque eles entendiam que isso que eu sempre falo para vocês, eles trabalham, é geracional, tá? Eles vão implementando sabendo que eles, né, não é para, pode não ser para nós, mas para a próxima geração vai ser. Eles têm essa visão a longo prazo, tá? Por isso que para a pessoa comum que não estuda, fica até difícil a pessoa entender que esse plano deles é a longo prazo. A pessoa se perde, fala, não, imagina, né? Você tem que conhecer a história. Se você não conhecer a história, você não entende que o plano vem de bastante tempo. Não adianta ver agora o jornal e falar, nossa, o que está acontecendo, né, na Rússia? Isso remonta, pessoal. A gente tem que entender no contexto, né? Eles sempre insistiam de que a unidade básica de qualquer sistema deveria, vamos dizer, né, ser baseada numa ideologia comum. E eles trabalhavam nessa direção através das bolsas de estudo do Rhodes, do Cecil Rhodes, né, dessa instituição que ele criou, com o Rhodes Scholarship. Então, ele fala o quê? De novo, a gente precisa controlar a mente das pessoas, a gente precisa formar os líderes. Né? Então, a gente precisa ter uma fundação, a gente dá bolsa. Né? E claro, né, o jovenzinho, o estudante, vai ganhar uma bolsa, ele vai achar, nossa, né, fui reconhecido, olha só. E mal sabe ele que, tá, a gente vai dar para pagar os estudos, não é nada para eles, tá, pessoal? Né? O dinheiro que eles investem, para eles não é nada, porque eles sabem que essa pessoa, ela, para ascender, né, no esquema, ela vai ter que obedecer a eles. Vai ser uma das pessoas que eles vão infiltrar nos governos, nas posições de poder, para servir a eles. Então a pessoa vai ser simplesmente, né, uma engrenagenzinha. Então, o que eles têm que ter uma ideologia comum, tá? Então, através do quê? Dessas instituições que eles criaram, né, o Rhodes Scholarship, da fundação do Cecil Rhodes, que dava bolsas de estudo, do grupo do Round Table, né, dessa organização que tinha essa publicação do Round Table, que era voltado principalmente para a elite, para os industrialistas, os comerciantes, né, os donos de, sei lá, uma grande empresa, que era convidado para participar. Então também, nossa, né, olha, fui convidado para ser parte do... Mal sabe, né, tá? Igual o Fórum Econômico Mundial hoje em dia. Ah, não, eu vou para Davos, fui convidado, né? Tá, os caras vão querer te usar, vão querer usar a tua empresa, né? Você vai ter que implementar, né? O teu RH vai ter que obedecer todas as coisas que, por exemplo, né, tem o tal do ESG, né? Ecology, como que é? O S, eu não lembro se é social, e o G é governance, tá? Que isso vem o quê? Vem deles. Ah, para tua empresa ter pontos, né? Para tua empresa ser bem, é tipo um ISO, né? Você vai ter que obedecer aqui o que a gente quer. E assim eles implementam as mudanças, né, do desenvolvimento sustentável de 2030 da ONU, que é o quê? Acabar com propriedade privada, acabar com, né, reduzir a população, né? É a longo prazo, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, quem mais? O Instituto de Assuntos Internacionais, tá? É um outro instrumento, outra ferramenta deles para atingir esse objetivo. E até mesmo, né, quando eles estavam, vamos dizer, de uma forma mais ardente, buscando, né, criar relacionamentos, né, constitucionais, tá? E nesses relacionamentos constitucionais eles trabalhavam igualmente de uma forma energética, né? E também simultaneamente em direção ao que é uma federação imperial. E para que esses instrumentos de cooperação, como
conferências de primeiros ministros, né, dos países que faziam parte do Império Britânico na época, né, dos Dominions. Tá? Então, pessoal, tudo que eles faziam era o quê? Era, mesmo que eles falam, né, ele fala que mesmo que não é para nossa vida, não é nesse século ainda, mas eles estavam trabalhando sempre em quê? Voltados para esse objetivo. Tá? E vou fazer um parênteses aqui, de novo, o Carroll Quigley não toca nesse assunto muito aqui, né, nos livros, mas tem a parte oculta, tá? A parte oculta, tanto é que já na Liga das Nações, quem fazia parte da Liga das Nações, né, a teosofia, né, a Alice Bale, né, na época primeiro a Annie Besant, né, mas depois na Primeira Guerra, mas daí na Segunda Guerra a Alice Bale já criou o que? O Lucius Trust. Né? O Lucius Trust foi encampado pela ONU. Na verdade, o Lucius Trust foi criado pela Madame Blavatsky que era o Lucifer Trust. Tá? Fez parte da Liga das Nações. E depois, na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, quando a formada a ONU, né, que é aí quem, vamos dizer, tomou a liderança, né, do Lucius Trust era a Alice Bale. De novo, né? Até hoje em qualquer escritório da ONU no mundo você tem uma salinha do Lucius Trust, que é Lucifer Trust. Eles só mudaram o nome porque Lucifer Trust ficava muito óbvio, né? Que até hoje, se você entrar na internet, você vai ver. E o que eles falam? É isso, a preparação de um governo global. Para quem? Para o Cristo cósmico, que é o anticristo, pessoal. Eles, né, você tem livros e livros, você tem documentos como é a exteriorização da hierarquia, quer dizer, quando a hierarquia espiritual ela vai se tornar pública, vai se revelar ao mundo. Tá tudo isso escrito, pessoal, há muito tempo, tá? A grande invocação. Quem que eles esperam? Para quem então? Por isso que eu estou dando aqui uma visão, o que né? Ele não fala aqui, mas o que eles acreditam mesmo, pessoal? Eu coloquei isso aqui nos quadrinhos para vocês, tá? No Ômega, no Aurora, no Caos, está aí, bem claro. Que é o quê? O que eles pensam, né? Independente só da política, né? A gente, né, não é a política, a economia, né, e a cultura e a sociedade, tudo, eles usam, né, para chegar nesse objetivo, mas o que está por trás? Vamos continuar. Então, os esforços, né, do grupo Round Table, né, de criar uma ideologia comum para unir os apoiadores da forma de vida britânica, do estilo de vida britânico, que, vamos traduzir, é o que? É, de novo, depois do iluminismo, é materialista, é ateísta, né? É reducionista, acredita que o homem está em fluxo, né? O homem, ele veio do macaco, ele vai, né? Nós, através da tecnologia, nós vamos levar o homem até, né, o transhumano, tá? Para a gente se expandir pela galáxia e tudo isso, cara, é o que eles falam. Eles falam sério, né? É o que essa elite fala. Não, nós vamos transcender, inclusive, essa biologia nossa, né? Tem um livro chamado Changing the Images of Man. A gente primeiro precisa mudar a imagem do homem, de si mesmo. Por isso, toda essa questão do trans, né? O transgênero é uma etapa do transhumano, pessoal. E em breve eu vou ler para vocês um livro aqui para vocês do Martina Rothblatt, que era o Martin Rothblatt, né? From Transgender to Transhuman, tá? Bom, vamos voltar aqui. Então, é o que? Essa é ideologia comum, malthusiana, né? Não, a gente controla quem reproduz, né? Para unir os apoiadores do estilo de vida britânico, né? Isso aparece em todos os aspectos do trabalho deles, tá? Isso foi derivado do Cecil Rhodes e do Milner, tá? E, vamos dizer, encontrou a sua manifestação mais perfeita nas bolsas de estudo do Rhodes. Então, de novo, né, até hoje tem muito prestígio no mundo
né? No mundo corporativo, um cara que foi escolhido, porque a princípio só os melhores são escolhidos para ganhar uma bolsa de estudo do Rhodes, tá? Como, por exemplo, um presidente americano, né? O Bill Clinton. Né? Isso é muito prestígio. Mas o quê? Você tem que ser indoctrinado no que eles falam, nessa ideologia comum, tá? Do que? Anticristã, ateísta, né? E globalista, tá? Então, como resultado disso, né, o controle do grupo Milner em Oxford, né, era tão grande em Oxford, né, que Oxford foi meio que transformado numa universidade internacional. Lá, o grupo Milner, eles tinham que, vamos dizer, conduzir uma linha fina, né, um caminho estreito entre a necessidade de treinar, né, pessoas não inglesas, incluindo americanos e indianos, tá, na forma inglesa de vida. Então, vamos dizer, você pega, né, países que falam inglês, mas que não têm essa cultura. Então, a gente tem que o quê? Doutrinar eles no estilo, na ideologia inglesa, que é essa ideologia, né, iluminista. Tá? Da mesma forma que lembra quando eu li o livro do C.C. Lilly para vocês, do John C. Lilly, né, da mente do cientista, né, que o quê? Que quando ele entrou na universidade, ele teve que abdicar da sua fé, né? Ser religioso, ser cristão, era mal visto. Ele teve que abrir mão, ele teve, inclusive, passou por, vamos dizer, uma sessões de terapia, né? De aconselhamento, para abrir mão desses valores tacanhos, esses valores, né? Isso é gente ignorante, né? Nós somos cientistas, nós somos mais sofisticados, né? Nós somos elite, né? Você tem que abrir mão desses valores. E também, olha só, olha que interessante, né? Então eles falaram que eles tinham que, né, balançar bem, né, esse equilíbrio em, vamos dizer, doutrinar, né, os estudantes lá em Oxford de outros países, né, na visão de mundo inglesa, né, e também a possibilidade de, vamos dizer, submergir, né, completamente essa visão de mundo, pelo menos em Oxford, em admitir que haviam muitos não ingleses, quer dizer, o cuidado que eles falam assim, será que se a gente trazer muito dessas pessoas aqui em Oxford, quem que vai influenciar quem, né? A gente não pode deixar, de repente, que a gente seja influenciado, que os nossos outros alunos sejam influenciados pela cultura de que esse pessoal que a gente quer influenciar, eles vão trazer aqui. Então é basicamente um jogo de ideologia, uma guerra, não uma luta cultural, não é uma guerra cultural de ideologias. Então eles falam que, né, eles tinham que ter esse cuidado, né, de manter a preponderância cultural, por exemplo, em Oxford, né? Então, como um todo, né, esse caminho foi conduzido com um sucesso considerável, né, como percebido por qualquer um que teve qualquer experiência com as bolsas do Cecil Rhodes, tá? No sentido de que eles conseguiram fazer com que pessoas dos outros, que qual que era a intenção principal dessa bolsa? Exatamente é fazer isso, é pegar alguém, por exemplo, como o Bill Clinton, né? E fazer com que, mesmo ele sendo americano, ele obedeça, né, os nossos interesses. E o povo americano, por exemplo, né, que votou no Bill Clinton, acha que o Bill Clinton, as decisões do governo estão sendo pensando no bem-estar do próprio povo. Não, está primeiro obedecendo qual que é, né, a cosmovisão dessa elite, que está centrada principalmente na Inglaterra e na Suíça. Mas, claro, está infiltrada em vários outros países, como, né, hoje o Fórum Econômico Mundial tem os seus jovens líderes
presidindo vários governos no mundo, pessoal. Tá? A outra, que é a Jacinda lá da Nova Zelândia também é jovem líder do Cicero, do Fórum Econômico Mundial. Tá? Então ele diz assim, olha, contanto que homens quanto o Smoot, o Botha, enfim, estou citando aqui, né, os caras que participavam lá do grupo deles, Duncan, o Fitham, o Long, contanto que eles estivessem em posições influentes na África do Sul, ou, portanto, que homens como o Eggleston, o Bevin, o Dudley Braham, estivessem influentes na Austrália, e contanto que homens como o Glazebrook, o Massey, Joseph Flavel e o Percy Corbett, eles fossem influentes no Canadá, né? Em resumo, contanto que os membros do grupo Milner estivessem, né, em posições influentes através dos países do Império Britânico, né, essa técnica de cooperação política paralela, ela seria a forma mais fácil de atingir um objetivo comum. Tá? Então aqui, de novo, pessoal, era assim no começo do século passado e ainda é assim hoje. Por que a gente viu de uma forma coordenada no mundo, principalmente, de novo, nos países do Império Britânico, né? Do Commonwealth inglês, Canadá, Austrália, Nova Zelândia? É a mesma agenda, é o tal, como a gente, né, leu no documento 2010 lá da Fundação Rockefeller, é lockstep, é o quê? Os caras estão marchando no mesmo passo, tá? Então ele fala, não interessa, pode ser outros países, se a gente implementa o nosso cara lá, acabou, né? O cara vai obedecer a gente, tá? Então, diz assim, a conferência de 1915, né, que não foi, vamos dizer, não aconteceu por causa da guerra, mas tão cedo quanto o Milner, o Lord Milner, ele entrou no governo em dezembro de 1915, o argumento do grupo na mesa redonda, né, do Round Table, era de que a guerra deveria ser usada como meios para a consolidação do Império Britânico. E não simplesmente como uma desculpa para postergar, né, a consolidação. Então, novamente, né, pessoal, aqui está explícito, né, que o que eles usaram a guerra a Primeira Guerra Mundial para consolidação do poder deles, né? A gente derruba, né, o Império Austro-Húngaro, a gente derruba o Império Russo, né, que a Revolução Bolchevique foi durante a Primeira Guerra em 1917, e a gente sai da Primeira Guerra Mundial, pessoal, um único império, né? Inclusive a gente ataca o Império Otomano também, tem todo, né, o TSL, né, o Lawrence da Arábia, toda a parte ali, né, do Oriente Médio, também. Então a Inglaterra basicamente sai da Primeira Guerra Mundial como, não é império, é um Commonwealth, é um império. Saem como um único império. Tá? Implementar o bolchevismo ali na Rússia, né? E, pessoal, de novo, eles falam assim, ó, acabou o plano? Não. A gente vai ter que ter uma outra guerra aqui. Então, de novo, vamos começar a reconstruir a Alemanha aí. Porque a gente precisa pessoal, de lutadores. A gente precisa, né, de pessoas que briguem a luta aqui pela gente. Né? Então, o grupo Milner, ele também influenciou os assuntos, né, da Liga dos Países através de um trabalho de publicidade, né, de propagar as grandes qualidades, tá, do Commonwealth. E isso era feito através de vários jornais controlados pelo grupo, como
o jornal Roundtable, o jornal London Times, o jornal International Affairs ou Assuntos Internacionais e outros, né? Por exemplo, né, a revista The Economist já existia nessa época. Tá? E também através de livros publicados pelo Instituto Real de Relações Internacionais. Tá? De novo, então eu estou aqui no Brasil fazendo, né, relações internacionais. Provavelmente você vai estar lendo o livro que foi publicado por eles. Então você já vai estar tendo a sua visão de mundo desde né, da tua formação acadêmica, segundo a visão de mundo deles. Globalista, internacionalista, que, né, vê com bons olhos que, não, logicamente, né, claro, você vai estar numa posição de submissão ao teu professor, né, e você vai estar sendo formado, provavelmente você não vai ter informação jovem, não vai ter informação para conseguir rebater, para se posicionar criticamente, então ele vai adotar essa visão de mundo. Não, então o melhor realmente é o globalismo. Né? Esse é o pensamento, isso que é o bacana, né? Eu sou né, o espertinho a pensar dessa forma. Não, o outro é nacionalista, né? Esse pessoal limitado, né? Trampista, bolsonarista, né, que pensa no próprio país, né, esse pessoal religioso, né? Não, o negócio é ser cosmopolita, é internacional, né? Tudo isso é balela, pessoal. Tudo isso é o quê? Não, então a gente abre mão da soberania nacional para um controle externo e a gente é escravizado, porque eles não estão nem aí com população nenhuma. O que eles querem é exatamente reduzir a população, né? Bom, então, por livros publicados pelo, né, o Instituto Real de Relações Internacionais e também por membros né, individuais do grupo, né, através de academias e de atividades na universidade, né, por homens como o professor Copeland, o professor Zimmerman, o professor Harlow e outros, né, através de discussões públicas e privadas, né, encontros patrocinados pelos grupos do Roundtable, né, por todo o Commonwealth. Né? Então é isso, a gente promove conferências, palestras, né, encontros e... Né, onde a gente promove os nossos valores. Né? Então também pelo Instituto, né, de Relações Internacionais em todos os lugares, pelo Instituto de Relações Pacíficas, não de paz, mas através, né, do Oceano Pacífico, né, dos países do Pacífico. Né? Através do Conselho de Relações Internacionais, tá? Através do Instituto Williamstown de Política, através, né, da Bolsa de Estudos do Rhodes, né? E também através de conferências não oficiais, né, do Commonwealth britânico, tá? Que têm sido, vamos dizer, sediados pelo grupo desde 1933. Algumas dessas organizações e atividades já foram mencionadas, né? Outras serão discutidas, né, mais para frente aqui no livro. E os outros serão descritos no capítulo 10, enfim. Então, 3 dessas conferências não oficiais, né, do Commonwealth britânico, uma foi feita lá em Toronto em 1933, uma em Sydney em 1938 e uma em Londres em 1945. Elas eram iniciadas e controladas pelo Grupo Milner, né, agindo através de vários institutos de relações internacionais, né, com esperança de que eles pudessem contribuir para uma união mais próxima do Commonwealth, né, fazendo com que com que inclinassem, com que eles influenciassem na opinião de pessoas proeminentes, o que hoje a gente chamaria de influencers, de pessoas proeminentes em cada país, né, em cada um dos domínios, para essa direção. Então, de novo, pessoal, né? A gente vai fazer aqui uma... Né, eu acho interessante quando eu vejo... Né, aqui no Brasil já teve algumas vezes, né, eles vão fazer uma conferência em que eles vão trazer já trouxeram o Barack Obama, né, para ser um palestrante.
Ou o Bill Clinton já veio para dar uma palestra, né? E daí a galera do mercado financeiro paga uma fortuna, né? Não, porque eu preciso fazer parte, né? CEOs das empresas aqui do Brasil, não, eu vou ouvir o que o cara vai falar, né? É muito bacana, eu vou estar entre a elite, imagina, eu vou estar na palestra do presidente americano, né? E aí o cara lá, ele vai só repetir a agenda. E aí você, então realmente eu tenho que implementar isso na minha empresa, eu tenho que implementar, né, a, a pegada de carbono, eu tenho que implementar o equity, todas as políticas que vêm deles, né, o ESG. Então é a forma do que? De influenciar, né? Isso que é importante. O que ele, né, repetidamente falou é o que? É uma visão comum, é uma visão de mundo comum, é uma ideologia comum, né? Que é a nossa ideologia, que a gente, né, quer implementar, que a gente quer impor. Não é a de vocês, não é a cultura brasileira local, né? Não é como vocês entendem o país de vocês, a cultura de vocês, as necessidades do seu povo. Não, a gente vai te dar uma visão globalista, né? E você tem que fazer parte, entrar, né? Venha fazer parte. Porque esse é o futuro, né? Isso que eles sempre. A narrativa deles é essa. Isso vai acontecer de qualquer jeito, queira você ou não. Então é melhor você fazer parte, porque assim, né, você não vai ficar atrasado, você vai fazer parte. Aí, agora, quem falou? Quem são vocês para ditar qual que é o futuro da humanidade? Para onde é que a humanidade vai caminhar? De novo, a visão deles, a princípio, numa leitura mais rasa, a gente acha que é simplesmente ateísta, que não tem fim da história, que não é teleológica, mas é, pessoal. Só que é o que? É luciférica, né? Tem que conhecer um pouquinho mais para entender que é isso, é luciférico. É o transhumanismo, né? É o homem, a gente controla tudo através da tecnocracia, a gente implementa, mas é o que? É o homem, né? É o pós-humano. E cada vez mais está claro, tá, né? Eu leio, quando eu faço os vídeos dos apanhados, eu sempre trago essas matérias para vocês. De ver esses CEOs. Agora, o último que falou foi o Mark Zuckerberg, aí num podcast ele falou, não, vou trabalhar para a imortalidade do homem, né? Todos tecnocratas, pessoal, toda a galera do Vale do Silício, toda pensa a mesma coisa. Vamos continuar. Então, assim, olha, as discussões nessas conferências, não todas, mas algumas, eram secretas. E a imprensa estava excluída, tá? E elas eram publicadas nos proceedings, ou nos procedimentos editados pelo Toynbee, que era um acadêmico inglês, com todas as anotações, vamos dizer, né, que eram apresentadas nos discursos, né, elas eram consideravelmente editadas ou censuradas, tá? E também era sem a identificação dos palestrantes. Tá? Então, pessoal, como até hoje o Bilderberg, que ninguém mais fala, né, a imprensa não participa, a imprensa não pode cobrir. Por quê? Porque é onde eles decidem o que eles querem, né, como eles querem conduzir. Vamos fazer guerra com o país contra tal país, vamos quebrar tal economia, vamos, né, introduzir droga aqui, vamos desestabilizar esse governo, vamos promover uma ditadura, um golpe aqui, vamos matar tal né, presidente eleito, vamos quebrar a bolsa de tal país. É assim. Mas, né, não pode ser publicado isso, porque imagina o escândalo, né? Se viesse a público. E claro que eles. Como que a gente faz? Primeiro, a gente proíbe a mídia. E segundo, a gente compra a mídia. Né? A gente é dono da grande parte da mídia. Hoje em dia, o que acontece? Você tem a internet. Por isso que o próximo passo é a regulamentação da internet, pessoal. Né? Porque, a princípio, as pessoas, né, começou a ter o quê? Uma grande parte de jornalistas independentes, publicações independentes, né, órgãos de comunicação independentes, que expõem essa galera. Mas em breve, pessoal, como já é na China, e como já em breve, pessoal, os Estados Unidos esse ano acabou de passar lá uma medida lá do governo americano
de qualquer pessoa a pessoa vai ser considerada terrorista, como os caminhoneiros foram considerados terroristas no Canadá. Se você falar contra, é o crédito social chinês chegando aqui. De novo, eu falo para vocês, em 2018 eu fiz um vídeo sobre que isso iria acontecer, pessoal. Assista, tá aqui no canal, tá? Falando sobre como era o teste beta, né? A China era o que tá, né? O Sesame Credit lá era um modelo que seria exportado para cá. Eu só na época eu não sabia como, né? Mas intuitivamente, né? No caos eu já falava de pandemia, né? Foi assim. E agora, pessoal, olha como mudou a narrativa. Esqueceram, ninguém mais fala de nada, né? Ninguém mais fala. Inclusive, né, semana passada, quando teve o State of the Union lá, o Biden, acabou, não precisa mais de máscara aqui. Para quê? Para não ninguém mais aparecer com máscara. E ninguém mais fala, pessoal. A mídia não fala mais. Ucrânia, né? Guerra. Vamos continuar. Então, a gente chega aqui no Instituto Real das Relações Internacionais. Então, o Instituto, né, Real de Relações Internacionais não é nada além do que o Grupo Milner, com um nome mais comprido, tá? Olha, isso é como o Carol Quigley fala. Então é isso. O Instituto Real de Relações Internacionais, que até hoje é influente no mundo inteiro, ele fala simplesmente o Grupo Milner com outro nome, um nome mais chique. Foi fundado pelo grupo e tem sido constantemente controlado pelo grupo, né? E até hoje, né, é controlado pelo Grupo Milner. Até hoje, esse livro acho que é de 83, né? 81. Então, ele está falando aqui até hoje, em 1981, e até hoje, 2022, pessoal, não mudou nada, tá? E ele fala, é um filho legítimo do Round Table, da organização da Mesa Redonda, né? Então é isso, foi criado simplesmente para dar um nome, né, respeitável, né, menos, né, e oficial do governo, né? É real, instituição do governo, entendeu? Não é de uma elite que tem uma sociedade secreta, né? O Cecil Rhodes, você lembra, né? Você viu os outros. Ele no testamento ele fala, eu quero uma sociedade secreta nos modelos da ordem jesuíta. É para ser uma sociedade secreta. Ele, né? Agora, então, a gente, vamos dizer, a face pública, a face oficial, a gente cria instituições como, né, o Instituto Real de Relações Internacionais, como o Fórum Econômico Mundial. Mas que obedece quem? A gente, né? É a nossa, que a gente quer implementar. Então diz assim, o Instituto ele foi organizado, né, numa conferência entre os ingleses e os americanos no Hotel Majestic em 30 de maio de 1919. Né? Interessante, eles sempre pegam, né, essas conferências e aqui no Hotel Majestic. Né? O Bilderberg tem um nome, por quê? Porque o hotel onde eles se encontraram, tiveram a primeira reunião, nos anos 50, o hotel é o Hotel Bilderberg, né? Por isso. Né? Vamos continuar. Então, ele fala assim, nós já indicamos que os experts da delegação britânica na Conferência de Paz, eles eram quase todos exclusivamente partes do Grupo Milner e do Cecil Bloch. A Conferência de Paz, né, pós Primeira Guerra Mundial, para decidir o pós-guerra. Então, ele está falando que, olha, quem que eram os representantes britânicos? Eles eram todos do Grupo Milner, dessa galera. Representa o povo britânico? Não. Né? Por isso que de novo, pessoal, a gente tem que ter cuidado com quem, né, com essas figuras públicas aí que aparecem. É o presidente. Não. De novo, eles matam presidentes, pessoal. Eles depõem presidentes, eles fraudam eleições, né? Você acha que é uma coincidência que quem está no poder na Alemanha hoje, na Alemanha, no Canadá, na França, na Argentina,
jovem líder, e na Rússia, é jovem líder do Fórum Econômico Mundial. É muita coincidência, né? Então, continua assim, né? O grupo dos experts americanos, né? O apelido deles era The Inquiry, né? Os inquiridores, vamos dizer assim, né? Eles eram quase completamente, né? Era composto de quase completamente pessoas vindas de instituições dominadas pelo JP Morgan e pelo Company. Né? JP Morgan, que a gente lembra no livro que eu li, o livro que eu li antes para vocês, lá do Skull and Bones, era o quê? Né? Então, essa galera, os representantes americanos eram ligados a Skull and Bones, tá? E ele fala, isso não era acidente, né? Isso não foi ao acaso. Além disso, né, o grupo Milner sempre teve um relacionamento muito próximo com os associados do JP Morgan, né? JP Morgan, banqueiro, né? Através de vários braços, né, do Carnegie Trust, família Carnegie também ligado ao Skull and Bones. Né? Esses relacionamentos são simplesmente exemplos das ramificações muito próximas, tá, do capitalismo financeiro internacional, dos banqueiros. Tá? Eles que mandam, pessoal. E eram provavelmente baseados nos controles, né, financeiros, né, nas holdings, através do grupo Milner e também através do Rhodes Trust. Tá? Então, o termo, né, financeiro internacional ou banqueiro internacional pode ser aplicado, né, com total propriedade para diversos membros do grupo Milner, do círculo interno do grupo Milner, tal como Brand, o Hitchens e, sobretudo, o próprio Milner. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá? De novo, banqueiros, né, que controlam, que produzem políticos, que colocam, né, políticos em posição de poder em governos. Eles não têm nenhuma, vamos dizer, fidelidade com país nenhum, pessoal. Né? Eles não estão nem aí, né, se é a Inglaterra, é o Brasil, não. É a visão de mundo que eles querem controlar. Esse aqui fica bem claro, né? As pessoas, inclusive eu vou falar, mas sei lá, né? Vou citar o nome de gente muito poderosa aí, que, inclusive aqui no Brasil. Bom, então, fala assim, olha, o último ponto que será discutido, né, no momento sobre o Instituto Real de Relações Internacionais é que o Sr. Green, enfim, né, um dos aqui, ele era um secretário, né, da Fundação Rockefeller de 1913 a 1917. E ele era, vamos dizer, um trustee, né? Ele era um representante oficial, né, do Instituto Rockefeller e do Instituto Educacional Rockefeller entre 1912 e 1939. Tá? Então, está falando exatamente o que, pessoal? Que esse cara, Jerome Green, que era um banqueiro internacional, ele era parte do grupo Milner. Tá? E ele, ao mesmo tempo, era associado do J.D. Rockefeller. Tá? E em 1917, né, ele mudou para uma firma internacional de banco, lá em Boston. Então, por isso que ele fala, né, o estabelecimento anglo-americano. Então ele está falando como que lá nos Estados Unidos, essa galera, né, essas famílias, que Rockefeller também, parte do Skull and Bones, eles trabalhavam em conjunto com
os banqueiros ingleses, tá? Essa galera do Cecil Rhodes, né? É a mesma galera. Então, os estudantes do Instituto Real de Relações Internacionais eram descendentes diretos dos encontros da Round Table, tá? Eles falam aqui, olha, é a mesma coisa, tá? A gente só, de novo, oficializou, tá? Uma coisa que era privada, né? Agora se tornou, né, real, né? Agora é reconhecido pela coroa britânica, é do governo britânico, tá? E diz assim, olha, em 1932 a Fundação Rockefeller deu ao Instituto, tá, ao Instituto Real inglês, uma quantia de 8 mil libras por ano, por 5 anos, para o avanço dos métodos de pesquisa do grupo. E isso foi estendido por mais 5 anos em 1937. Tá? Então, estava falando o quê? Estava falando a coligação da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos com o Instituto Real de Relações Internacionais na Inglaterra. Tá? O dinheiro dos dois, um vai para o outro vai para um, é basicamente, né, promovendo a mesma coisa. Não é à toa que, de novo, né, o terreno da ONU foi dado por quem? Né, lá para a sede da ONU em Nova York foi dado pelo Rockefeller. Né? Eles são globalistas. Eu já li para vocês da autobiografia do David Rockefeller, onde ele confessa, né? Ele fala, não, você pode me acusar, se me acusarem que eu trabalho para trazer um governo global, que eu sou um internacionalista, eu assino embaixo, né? Ele deixa isso claro. Eu vou ler ainda para vocês, né, com calma aí um dia a biografia dele, a autobiografia dele, que a gente entende muita coisa também, tá? Então, independente de estar nos Estados Unidos, de novo, é o que é o anglo-americano, né? Não só o anglo, daí o Canadá, a Austrália, a África do Sul, a Nova Zelândia, a Índia, até uma extensão, né? Que era, né? Mas quem a gente conseguiu influenciar? E depois da Segunda Guerra, o que? É a Europa, principalmente, né? Como a OTAN, tá? Mas a China também, pessoal, até certo ponto. E a Rússia era também, tá? Então você fala, é o quê? De novo, né? A gente precisa ter... É uma dialética, pessoal, né? Eles trabalham numa dialética, a gente precisa ter dois lados para fazer com que você escolha um dos lados. Mas independe, né? Ah, eu sou contra a China porque a China é comunista, tá? Daí o Canadá está fazendo a mesma coisa, os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque, pessoal, é isso, né? De novo, né? Eles vão, sabe, trabalhando para chegar cada vez mais próximo a um governo global, tá? Totalitário. Ele continua assim, nos Estados Unidos, o Instituto de Relações do Pacífico, né, ele nunca se fundiu com o Conselho de Relações Internacionais, que é o CFR, né, mas a influência dos associados do JP Morgan, do banco JP Morgan e outros banqueiros internacionais continuaram fortes em ambos. Tá? A figura principal do Instituto de Relações do Pacífico, né, nos Estados Unidos foi por muitos anos o Jerome Green, que a gente acabou de citar, né? O banqueiro de Boston, que era próximo tanto do Rockefeller quanto do Morgan, né? E por muitos anos foi secretário da Universidade de Harvard. Tá? Então, infelizmente, de novo, né? Harvard nos Estados Unidos, Harvard e Yale são os principais celeiros e formadores dos funcionários desse sistema globalista no mundo inteiro, onde eles vão, né, formar e doutrinar jovens, mão de obra, né, para trabalhar para eles, para a implementação do que eles precisam. Né? Através da Liga das Nações, onde a influência do Grupo Milner era enorme, né, inclusive porque, né, membros do próprio Grupo Milner que fizeram o rascunho para formação da Liga das Nações, fala assim, o Instituto de Relações Internacionais era capaz de estender a sua influência intelectual em países fora do Commonwealth. Tá? Então olha que interessante. Né?
o Commonwealth, o Instituto de Relações Internacionais, a princípio era para o Commonwealth inglês, mas aí a gente já usa uma outra instituição um pouco que engloba mais pessoas. Aí a gente não está falando só para os países, né, do Império Britânico, através do quê? Da Liga das Nações, que virou a ONU. Então, de certa forma, a ONU, pessoal, hoje é a mesma coisa, é esse corpo, né, essa instituição que implementa as políticas que eles querem, né, nos países membros, como o quê? O 2030, né, lá, sustentabilidade, né, enfim, né, o plano de sustentabilidade de 2030 da ONU, né? Então, não, imagina, né, daí o que acontece é a opinião pública, né? O que eles usam, não, o seu presidente ele não está a favor da ONU, ele não está adotando as políticas, né, implementadas pela ONU, ou pela Organização Mundial da Saúde que pertence à ONU, ou pela Unesco, né, promovendo ideologia de gênero, que é da ONU. Não, você não está apoiando a ONU, então, nossa, você é nacionalista, você é... Né? Então, peraí. A ONU, será que a galera lá da ONU, eles estão pensando no bem-estar, por exemplo, dos brasileiros aqui? Ou eles estão trabalhando por, né, fazer com que a gente abra mão da nossa autonomia e a gente seja controlado pelos banqueiros, né? Quem são eles, pessoal? Então é isso, é fachada. Organizações de fachada, instituições de fachada. Então, olha aqui, os membros desse comitê, eles foram nomeados por 4 agências, 3 das quais eram controladas pelo Grupo Milner. Elas eram, então, né, o Instituto de Relações Internacionais, o 2, o London School of Economics, que eu já cansei de falar aqui, que foi fundado por quem? Socialistas fabianos, né? Até hoje, na sede em Londres, se você vai lá, tem o brasão do socialista fabiano lá, que é o lobo em pele de cordeiro. Né? Socialistas fabianos, que da onde saiu o Aldous Huxley, Julian Huxley, o George Bernard Shaw, o John Maynard Keynes, que criou o keynesianismo, que criou a política econômica adotada pela Inglaterra, pelos países no pós-guerra, né? O neoliberalismo, que é o que? Caminha para o coletivismo, pessoal. Caminha no final é socialismo, né? Que era o que é ocultista, era do Golden Dawn, o Maynard Keynes, que era um pedófilo, tá? Só para citar aqui, tá? E o outro era o Departamento de Política Internacional na Universidade lá de Wales, tá? E Oxford, né? No Montague Burton Chair of International Relations, em Oxford, tá? Então, está citando, né, mais, de novo, membros dos comitês eram pessoas que eles tiravam, pessoal. De novo, para estar em posição de poder, você tem que ter passado, né? Você tem que ser da nossa galera. Como o Macron, além de ser jovem líder, ele era o quê? Ele trabalhava para o Rothschild, ele era banqueiro do Rothschild. Então é isso. Presidente eleito. Na França o presidente não, é um testa de ferro, é um laranja dos caras, obedece aos caras, como o Trudeau lá no Canadá. E como, pessoal, né, de novo, aqui no Brasil o FHC, né, falava com quem diretamente? Com Soros, né? Fotos com Soros, né? Nesse livro aqui fica clara a questão do Foro de São Paulo, fala do Foro de São Paulo claramente, né? Vamos continuar aqui. Olha só, pessoal, isso aqui é importante, tá? Presta atenção. Nenhum país, né, no qual os valores olha só, pessoal, desculpa, deixa eu reformular. Nenhum país que valoriza a sua segurança deveria permitir que o Grupo Milner fizesse o que eles conseguiram fazer na Inglaterra, tá? Que é o quê? Né? É que um pequeno número de homens, tá, pudessem ser detentores de tamanho poder
na administração do país e na política, né? Que a eles fossem dado quase completo controle sobre a publicação de documentos relacionados às suas ações, né, através da academia ou da mídia, e que eles pudessem ser capazes de exercitar tamanha influência sobre canais de informação para que criasse opinião pública e que eles pudessem ser capazes de monopolizar completamente, né, a escrita e a publicação e o ensino da história das suas próprias épocas. Tá? Isso aqui, né, é o que o Carol Quigley está falando. Então, pessoal, eu vou repetir. Qualquer país, tá, que valoriza a sua segurança não deve permitir que o grupo Milner consiga fazer no seu país o que eles fizeram na Inglaterra, que é o quê? Ter um grupo de homens com tamanho poder na administração, enfim, na política do país, na administração do país, na máquina, né, estatal. Que eles também tenham controle total, né, da mídia e da academia, se infiltrar na academia, nas instituições, nas universidades e na mídia, né, nas publicações, tá? Para que eles pudessem exercitar uma influência sobre os canais de informação e criar o quê? Opinião pública. E que eles pudessem monopolizar completamente os documentos, a escrita, né, e a narrativa, a documentação histórica do seu período. Isso é muito sério, pessoal. Então, o que ele está falando, olha, qualquer país que se preze, independente do que, porque a gente vai querer se infiltrar. E como é que eles têm se infiltrado? Às vezes, né, de cima para baixo, como essas instituições implementam, né? Vamos dizer, a Unicef impõe no ministro da educação, por exemplo, do tal país, que você tem que adotar a nossa cartilha, ou a gente infiltra o quê? Comprando uma universidade, ou através de ONG, tá? Hoje em dia, muito através de ONG. A gente chega lá, como por exemplo a Open Society do Soros, e a gente começa a pagar movimentos populares. A gente dá, como nos Estados Unidos o Black Lives Matter, ou aqui no Brasil a gente pega um partido e a gente, né, começa a bancar um partido. Ou então tem programas de jovens líderes aqui no Brasil também, né, de partidos, como o Novo, como a Rede Não, Novos Líderes. Né? É muito sério, pessoal. Porque isso tudo é uma metodologia que eles sabem que funciona há anos. Eles falam que, olha, qualquer país, né, o Carol Quigley está falando, qualquer país que preze a sua segurança. Por quê? Porque quando essas pessoas estiverem em posição de poder, eles não vão governar pensando no próprio povo local, no próprio país. Eles já estão doutrinados, eles já pensam com uma cabeça internacionalista. Eles já falam, não, né, é muito melhor a gente ter, né, acabar com as barreiras comerciais, acabar com qualquer, né, não, protecionismo, né? Não, o negócio é tá no global, entendeu? O cara já comprou a ideologia, sem saber que ele está trabalhando para pessoal, no fundo é o quê? É a instituição do sistema da besta, né? Para o governo do anticristo que vai dominar. Não, Felipe, você é crente, é religioso, é fanático. Tá bom, né? Tá bom. Tudo bem. A verdade é essa, mas tudo bem. Vamos continuar, né? Aí ele está falando sobre a questão da Índia nesse capítulo aqui, né? Como que, vamos dizer, eles, de certa forma, perderam um pouco o controle da Índia. Então ele fala, o segundo erro, né, ele surgiu, né, no grupo Milner na falta de entusiasmo pela democracia. Democracia como forma de governo envolve duas partes. Primeiro, o governo da maioria, né, a maioria que governa, que domina, e direitos das minorias. Tá? Então, fala, democracia você tem que ter esses dois elementos, né? A maioria que decide quem governa, mas o governante também tem que, vamos dizer, garantir a segurança da minoria. Então, por que o grupo Milner, ele não tinha fé na democracia? Então, preste atenção para vocês.
todo esse papo que você vê na TV, não, é democracia, democracia, olha o que eles falam, o grupo, esses banqueiros, eles não acreditam em democracia, né? Então, eles não, vamos dizer, conduziram eles não tinham nenhuma, vamos dizer, eles não davam nenhuma importância para o primeiro elemento, que é o quê? Que a maioria governa, porque no caso eles governam, é a elite que governa, e o segundo passo, né, é que eles devotavam todos os seus esforços em direção da segunda parte, que é o quê? Que é promover essa questão de minoria. Por quê? Porque se a gente promove isso, a gente fragmenta a sociedade em minorias, você não tem uma coalizão nacional, e aí a gente pode se apresentar como uma alternativa do governo que a gente quer depor. Tá? Eu separei esse parágrafo aqui exatamente porque que eu acho importantíssimo. Ele fala o quê? O grupo, ele não tem fé na democracia, porque nunca foi um governo, eles nunca quiseram um governo democrático, pessoal. De novo, remonta, pessoal, a história, né? É a galera que sempre esteve no poder. Eles não querem, imagina, voto, né? Povo decidindo alguma coisa, né? Eles são elite, pessoal, tá? Né? Então eles usam simplesmente democracia. Vai ver, Canadá é democracia? Tá? Vai tentar, né? Não, a gente garante direito de expressão. Vai ver os Estados Unidos agora. Isso era o direito constitucional de você, né? A gente viu ano passado os caras queimando tudo. Black Lives Matter queimando quarteirões e quarteirões em várias cidades, né? Mais de bilhões em prejuízo, né? Tinha reportagem da CNN com o jornalista, tudo pegando fogo. Ele falando, manifestações basicamente pacíficas e tal. Mas por quê? Porque é a favor da narrativa que eles querem. Agora, o caminhoneiro, né? E contra o que eles impõem, né? De mandatório ali, né? Né, usando a pandemia para os objetivos deles, que é o quê? Instituir, né, o crédito social através de passaporte digital, identidade digital. Já estão, até nem estão mais usando o nome passaporte, já virou né, a identidade digital mesmo, já está abertamente. Aí vai você se manifestar contra isso, aí é cavalo pisando em você, aí né, você perde pode tua conta bancária, né, você fica excluído, né. Isso é democracia? Não, né, pessoal? Bom, e aqui, olha, política internacional, né? Aqui esse capítulo 12 de 1919 a 1940. Então, qualquer esforço para escrever, né, vamos dizer, para relatar, né, a influência exercida pelo Grupo Milner em relações internacionais no período entre as duas guerras, irá requerir uma completa revisão histórica desse período. Isso que ele está escrevendo aqui no primeiro parágrafo do capítulo 12, o que ele está falando. Olha, para você entender esse período entre as duas guerras, pessoal, né, a gente tem que reescrever a história. Não é a história que você foi ensinado ou que é oficialmente dita, tá? Por quê? Porque não falam da influência exercida exatamente dessa galera, do Grupo Milner, desses banqueiros, né, conduzindo as coisas, tá? Bom, pessoal, vamos encerrar aqui. A gente, né, cobrimos, acho que 4 capítulos nesse vídeo. Só tem mais um. No próximo vídeo a gente encerra. Deu para ficar mais claro, eu acho, né? Cada vez mais a gente entender, porque a gente aplica isso aqui para hoje, pessoal. É a mesma coisa, tá? A gente divide para conquistar, cria 2 polos. Não, você tem que ser um a favor. Não. No fundo, pessoal, né? Qual que é o buraco? É mais embaixo. O que eles... De novo, pessoal. Não, a China tá na Taiwan, vai tomar Taiwan. Peraí, de novo, Xi Jinping ele foi o convidado a abrir, né, o Davos. De novo, o comunismo chinês também foi feito por eles, pessoal. A industrialização foi feita por eles. Por quê? Porque era um país que tinha mão de obra, que não tinha direitos humanos nenhum. Então, aqui que a gente vai estabelecer, escraviza até hoje, né? Pega campo de concentração para mão de obra,
né? Os iugurs, não só eles, né? Falun Gong, cristãos também. E quem? Obedece o corporativismo americano. Então, é contra a China? É a mesma coisa, pessoal. Isso aqui é um modelo que vai ser exportado. Só precisa o quê? E qual que é a dificuldade agora que eles estão tendo para essa geração? Por isso que eles estão pegando a geração mais nova. Metaverso, não binário, porque ainda é uma geração que cresceu acreditando em valores individuais, acreditando, né, principalmente no cristianismo, que é o quê? Que uma moral superior, que a gente, né, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, que o ser humano não é só uma máquina, né? Mas essa galera, já li para vocês, Bertrand Russell, eles são o quê? Não, o homem é uma máquina. O homem, né? Eu vou ler o livro do Francis Galton Darwin, os próximos 1 milhão de anos. Ele pessoal, é transhumanista. Fala, você não tem espírito, você é um robô de carne. Então a gente pode te reprogramar. Você não tem um espírito. A gente pode te reprogramar. Você é uma máquina, é igual um computador. Um computador, o que a gente, né, programa, reprograma, rebuta. E é assim que eles veem o ser humano. Então, vamos fazer uma oração. Se você não quer participar, pessoal, só tem um caminho para sair desse governo mundial que vai vir, que vai ser controlado pelo anticristo, tá? Que aí é a morte eterna, né? Você fazer parte desse, não é só aqui. Aí você vai escolher uma separação eterna de Deus. Da mesma forma que hoje você pode escolher fazer parte do reino de Deus na terra, já aqui hoje, né? Mas que, pessoal, muita coisa vai acontecer ainda, né? Então, de novo, com quem que você está, né? Você não pode servir a dois senhores, Jesus falou, né? Aquele que não está comigo está contra mim. Então, ou você está com Deus ou você está com o outro lado, pessoal, né? Então, eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar. Como que a gente, né, fala, tá bom, mas como eu faço? Eu tenho que escrever uma cartinha, eu me filio? Não, é crer no seu coração e confessar com a sua boca, tá? É simples, né? João 3,16, né? É um dos versículos mais, né, vou ler aqui para vocês, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quem? Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então o que? Você crer no seu coração, tá? É crer no seu coração. Aí o apóstolo Paulo completa em Romanos 10, tá? Vamos pegar aqui, ó. 10:9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é só isso, é crer no teu coração e confessar com a sua boca. Amém? Claro, se arrepender dos seus pecados e convidar a Deus para ser o seu Deus, né? Para entrar em você e você abrir mão, né, não, eu faço, eu aconteço. Não, eu reconheço a minha necessidade que Deus seja o Senhor e Salvador da minha vida, né? Que Jesus venha lavar os meus pecados que fazem separação entre mim e Deus. Então, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entrego minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que eu preciso de Ti, eu preciso do Teu sangue, Pai, do Teu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Esse sacrifício que me reconecta com Deus, que me torna filho de Deus, que é a nova e eterna aliança, onde eu faço uma aliança contigo, Pai. Que eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu convido o Teu Espírito Santo para vir habitar em mim. Eu rejeito, Pai, eu anulo, eu quebro, eu cancelo qualquer pacto que eu fiz com as trevas, qualquer autoridade que eu dei às trevas para agir na minha vida. Na autoridade do Teu santo nome, eu rejeito, Pai, porque eu faço hoje uma aliança superior no Teu sangue, Jesus. Eu te confesso, eu creio na Tua graça, eu peço-te perdão pelos meus pecados, eu peço que Tu venha, Pai, me purificar, me lavar, eu peço que Teu Espírito Santo venha transformar a minha mente, Pai, as minhas memórias, Pai. Eu te louvo porque Tu hoje quebra toda a cadeia que me aprisiona, Senhor, ao passado, Pai, tudo aquilo que
permitia com que o mal me escravizasse de vício, Senhor, de falta de perdão, de ódio, Senhor, de impureza sexual. Tudo isso eu entrego a Ti, Pai. Eu quero a Tua identidade, a identidade do céu, Senhor. Eu sou imagem e semelhança Tua, Senhor. Que Pai, tudo aquilo que o pecado distorceu da minha identidade, Senhor, da minha real identidade, eu peço que Tu agora venha restaurar, Senhor. Através do novo nascimento eu nasço, Senhor, um ser espiritual e celestial, Senhor. Eu sou um filho, posso ser teu filho ou tua filha. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, Senhor, pela tua obra na minha vida. E eu peço que agora, Senhor, tu dê ordem aos teus anjos para que todas as áreas da minha vida sejam, Pai, endireitadas, Pai, segundo o teu propósito, para que eu exerça aqui na terra, Pai, aquilo que tu já preparou, Pai, aquela história que tu já tinha preparada para mim, Senhor, desde antes da fundação do mundo, para que eu andasse, para que eu cumprisse o meu propósito aqui. Eu sei que ao cumprir isso, Senhor, eu vou encontrar a minha felicidade, Pai, eu vou ser pleno, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Graça eu te dou, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, eu entrego, Pai, a minha vida, eu peço, escreva meu nome no teu livro, Pai, para que eu, Senhor, para que, Pai, quando eu deixar aqui, meu nome seja encontrado, Senhor, amém, no teu livro, e eu seja recebido por Ti, Senhor, por toda a eternidade. Eu peço, me sela com o Teu Espírito Santo da promessa, a promessa de que eu vou estar contigo, Senhor, por toda a eternidade, Pai. A eternidade que começa hoje, já aqui, Senhor, amém. Com esse ato de fé, Senhor, e de amor, Pai, de receber o Teu amor, que Tu se deu primeiro, Senhor. Tu me amaste primeiro, Senhor, quando eu não merecia, Senhor. Tu me amaste primeiro e deu a Tua vida, e deste o Teu Filho, Pai, unigênito, para que eu tivesse vida, e eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu te amo, Pai, pela tua graça, porque teu amor me encontra e teu amor produz amor em mim para que eu possa amar também. Graça eu te dou, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante que isso aqui é o nosso documento, porque a palavra de Deus manifesta, né? Inspirada, né? Isso nos garante nossa garantia espiritual de que nós somos filhos de Deus agora, somos membros do exército celestial, né? Somos embaixadores do reino dele aqui na terra, que por mais que, né, o mal, o mundo tente, pessoal, fazer Deus é Deus, Deus é o Senhor da história, então a gente pode estar seguro e confiar nele, tá? Deixa eu desligar aqui só para encerrar. Então, olha, compre uma Bíblia, tá? A primeira coisa que você tem que ler, ter uma disciplina espiritual, né? Deixa eu baixar aqui caso liguem de novo. Bom, e também tá numa igreja. Você tem que procurar uma igreja onde você vai ouvir a sã doutrina, tá? E não, cuidado, pessoal, tem muita igreja que é financiada por ONGs, por esses caras que se passam por, né, não tem nada e não é igreja de verdade, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Uma igreja que pregue a sã doutrina, tá? Pregue que Jesus, por exemplo, é 100% Deus e 100% homem. Qualquer coisa que passe, vá além disso, não participe, tá? Busque uma igreja que pregue essa doutrina e eu creio que Deus vai te conduzir, tá? Ore, peça a direção de Deus. E também, novamente, eu vou deixar aqui os livros para vocês, tá? Para vocês lerem. É só entrar em contato comigo, muita coisa tá bem explicadinho aqui, tá, pessoal? Vale a pena demais. Fora que é legal, é engraçado, você se emociona também, é um presentaço, super bem feito. Então é só entrar em contato comigo e eu explico direitinho como vocês recebem, né, na sua casa com uma dedicatória, tá bom? Deus abençoe, até nessa semana a gente vai ter mais vídeos aí, fique ligado. E é isso, pessoal. Uma semana aí de vitória para vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau.